Se alguma vez já te deu uma dúvida assim, ó. Chega numa loja, liquidação de 30% de desconto. Aí vai lá, negocia com o gerente, chora, vou fazer à vista, quero saber se é possível melhorar um pouco o preço, e ele gentilmente te dá mais 20% de desconto. Se tu sai achando que os 30 mais esses 20 correspondem a 50% sobre o preço da mercadoria, a gente precisa falar sobre a porcentagem do cotidiano. Certo, pessoal? Bom, o que eu posso dizer? Porcentagem está no nosso dia a dia, a gente não consegue fazer absolutamente nada que se afaste dos conhecimentos necessários de porcentagem. E a primeira coisa que eu preciso relembrar com vocês, já que eu vou tentar trazer isto para uma memória bem recente, para que a gente possa no cotidiano fazer algumas contas percentuais de cabeça, que a gente consiga se organizar pelo menos para ter uma noção do que está acontecendo, eu preciso que vocês tenham claro uma coisa. Porcentagem é uma fração, tá? Porcentagem é uma fração de alguma coisa. Então, se eu tenho uma barra de chocolate, e me deu muito trabalho achar essa barra de chocolate grandona, ó, 3, 6, 9, 12 quadradinhos. Aqui também 12, também 12. Quantas vezes o 12? 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 12. Então, significa que eu consegui uma barra de chocolate que tem 60 quadradinhos. Uma barra de chocolate, o sonho de todo gordo, 60 quadradinhos. Muito bem. Se você chega lá e pede, me dá metade dessa tua barra, me dá um meio desta barra, o que tu tá pedindo? Muito bem, o que tu tá pedindo? Que ele divida isto em 2 e te coloque a metade e fique com a metade. Ou seja, você está pedindo um meio da barra. E eu acho que todo mundo tem essa noção muito clara. Muito bem, se isso é um meio da barra, a barra são os 60 quadradinhos. Os 60 quadradinhos, então um meio de 60, nós teríamos 30 quadradinhos. Beleza, é óbvio que todo mundo já tinha percebido isso, só que eu estou tentando fazer com que isto fique marcante, a fração de alguma coisa. Bom, mas eu posso pegar essa barra e pedir 1/3 da barra, ou te dar 1/3 dessa barra, 1/3 dessa barra, 1/3 da barra, que são os 60 quadradinhos. Logo, eu teria 60 dividido por 3, 20 quadradinhos em cada uma delas. Muito bem. E assim a gente vai indo. Aqui, ó, 4 partes. Dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 15 em cada um. Claro, a quarta parte dos 60. E isso eu posso fazer aqui, por exemplo, ó, a quinta parte, 1/5 da barra. Eu já peguei uma barra com 60 quadradinhos para poder ter bastante divisores, um número grande de divisores. Aqui, ó, 3, 4, 5, 10, 1/10, cada um deles é 1/10 da nossa barra. Então, 6 quadradinhos, 1/10 de 60. Bom, posso dividir isso em 1, 2, 3, 4, 5, em 15, 1/15avos e assim por diante. Então, quando é fração, é uma coisa mais palpável. O percentual, a gente estudou um pouquinho mais tarde e aí muitos já não estavam gostando de matemática e matemática faz parte daquela coisa da nossa educação que, deixa pra lá, não tô afim, eu não gosto, eu tenho pavor disso. Muito bem. Então, pensando em forma de fração, é isso que eu vou tentar levar com vocês. Olha aqui, ó. Se é fração de alguma coisa. Portanto, seria 50% de algo. Muito bem. 50%, tá vendo esse símbolo aqui, o percentual? Ó, 50 dividido por 100. 50 por 100 de alguma coisa. 20% é 20 dividido sobre 100 de alguma coisa. 25% seria 25 dividido por 100. E aí tem duas coisas que são possíveis e bem normais. Uma é nós simplificarmos essa fração ao máximo. Olha aqui, ó. Por exemplo, cortar o 0 e o 0. E aí o 5 e o 10, acho que fica tranquilo nós simplificarmos todo mundo por 5. E aí nós teríamos o mesmo que 1/2. Então, 5/10 ou 50 centésimos ou 50% são frações equivalentes a 1/2.
Frações equivalentes significam a mesma coisa. Então, 1/2, a metade de algo, é 50%. Mas nós também poderíamos ter feito a divisão, ó, 50 dividido por 100, ou de repente 5 dividido por 10, ou ainda 1 dividido por 2. Isso tudo daria 0,5. Então, olha só, 50% de alguma coisa é o mesmo que 1/2 de alguma coisa, que também, por sua vez, é 0,5 vezes esta coisa. A mesma valeria para o 20% ou qualquer outra que a gente queira. Cortei o 0 e o 0, ficou 2 sobre 10. Vamos simplificar todo mundo por 2, então isso aqui daria 1/5. Ou ainda 20 dividido por 100, 0,2. Aqui então a forma decimal, a forma fracionária e aqui a forma de percentual. Então todos são idênticos. Então são só maneiras diferentes de escrever. 25 sobre 100 dá para dividir todo mundo por 25 e aí nós teríamos 1/4. 25 partes de 100 e uma parte de 4 são coisas equivalentes. E aí se dividíssemos 25 por 100, isto daria 0,25. Então, de novo, coisas totalmente equivalentes entre si, certo? Então, essa primeira parte é só para mostrar que porcentagem é uma fração. E aí, acho que assim fica um pouco mais palatável para todo mundo. Muito bem. Aqui, ó. Quanto é 28% de 420? Como é que eu gostaria que vocês fizessem isso? Eu gostaria que todo mundo entendesse que é 28% de alguma coisa. No caso, o 420. 28% de 420. Claro que a gente pode botar isso em forma de fração, 28 sobre 100 vezes o 420. E aqui tem duas coisas que nós poderíamos. Uma delas seria dividir o 28 por 100, colocando 0,28. Nós poderíamos cortar um zero com o zero e fazer 28 dividido por 10, que daria 2,8. Ou nós poderíamos só cortar o zero e multiplicar 28 vezes 42 e no final só dividir por 10. Muito bem. O objetivo dessa minha conversa aqui não é que vocês façam a conta, tá? Eu preciso que as pessoas entendam o percentual para ter uma noção da ordem de grandeza do processo olhando para os números, sem ter que pegar uma calculadora, sem ter que pegar um papel, ok? Então, aqui seria a conta, mas não é esse o meu objetivo, tá? Não é isso que eu quero de vocês. Não é para isso que a gente está conversando agora. Isto aqui daria 117,60. Fiado, tu fez essa conta agora? Eu podia mentir que tinha feito, não, mas eu fiz antes. Mas como é que eu fiz antes? Eu arredondei para 30% e calculei os 30%. E depois eu vi quanto é que era 1%, aí vi quanto é que era 2% e subtraí dos 30%. É isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então não foge, não foge. Bom, isso é como eu gostaria que vocês organizassem caso fosse necessário uma conta. Nunca aconteceu de vocês estarem com a calculadora e alguém falar para calcular o 28%? Digita aí 0,28 vezes 420? Por quê? Porque isto aqui é o 0,28 vezes o 420. Bom, alguém vai me dizer assim, Fialho, mas eu só me lembro por regra de 3. Eu sei que 100% é o todo, 100% é o 420 e eu quero saber 28%. Isso aqui é X. E aí eu vou lá e faço aquela história dos produtos dos meios pelos extremos, né? Este vezes esse igual a esse vezes o outro. Então, eu teria 100 vezes o X igual a 28 vezes o 100. Ambos com percentual, aqui eu vou ter a mesma unidade, no caso, reais. É só terminar. Não é 100, desculpa, é 28 vezes 420. Covid deixa a gente meio... Muito bem. Então, aí se faz a conta. Repito, não é isso que eu estou interessado, tá? Não é nesse fazer a conta, tá? Só estou organizando porque... E aí quando uns enxergam aqui essa parte da regra de 3, isto eu me lembro. Sim, isso aqui é a primeira coisinha que a gente brincou.
Só que na fase de amadurecimento, isto aqui já era muito mais importante, tá? Muito mais. Então, rapidamente aqui, ó. 32% de 160. Como é que a gente deveria escrever isso? 32% de 160. Então, 32%, 32 dividido por 100 vezes o 160. Cortaríamos o 0 com o 0, ficaria 32, 16, 16, 2 na quarta, 32, 2 na quinta, 2 na nona, 512 por 10, 51 com 20. Esse seria o resultado de quanto é 32% de 160, tá? Poderíamos também fazer a regrinha de 3, né? 100% é 160, 32 é X. Mas não é esse o objetivo com pessoas adultas, né, pessoal? Não é esse o objetivo com pessoas adultas. Então, vamos ver aqui, ó. Quanto é que é 10% de 230? E aqui a gente começa a chegar onde eu quero, tá? Onde a gente começa a brincar de porcentagem. Então vamos ver aqui, ó. 10% de 230 reais. Bom, 10% por cento é por 100. Então 10 por 100 vezes 230. Podia sair cortando um monte de zero, mas não é isso que eu quero. Esse aqui eu vou deixar quietinho. Eu vou cortar esse com esse e vai ficar simplesmente 1/10. 1/10 de 230. Então, queridos, 10% é 1/10 de alguma coisa. E será que a gente consegue dividir por 10 de cabeça? Acho que sim, né? 230 dividido por 10. Quanto é que vai dar esse resultado? 23. 23. Então é como se nós apenas cortássemos a última casa ou colocássemos uma vírgula, depende do número com o qual nós estamos trabalhando. Muito bem. Então, 10% de 230 é 23. Aí eu te pergunto, quanto é 20% de 230? Poxa, se 10% é 1/10, a décima parte seria direto 23? Se 10% é 23, 20% é o dobro. Ou seja, é o dobro desse 23. Então, já teríamos que a resposta aqui seria R$ 46. Simplesmente porque 20% é o dobro de 10%. Vamos ver. Quanto é 30% de 230? Vamos lá? De novo, 10%. 10% está lá, 23. 30%, 3 vezes isso. Então, 23 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. R$ 69 é os 30% de 230. Então, é assim que as pessoas fazem contas de cabeça. É pensando, ninguém ninguém é um modo de dizer, tá? Tem pessoas que têm um computador mental. Eu tô falando de pessoas normais, tá? Esforçadas que nem eu. Então, vamos ver, é dessa forma. E aí, a gente pode tentar brincar também com a história do 1%. Então, vejamos. 1% de 415. 1% de é uma multiplicação, que nem uma fração de alguma coisa. Então, 1%, 1 dividido por 100 vezes 415. Poxa, aqui embaixo eu tenho 2 zeros. Então, na hora que eu vou dividir, o que que acontece? Nós teremos como resposta nesse brinquedo 4,15. R$ 4,15. Jogaríamos duas casas. 10%, 41,50. 1%, 4,15. E aí a mesma brincadeira pode ser feita. Por exemplo, quanto é que é 2% de 415? Se 1% é 4,15, 1% eu consigo ver de cabeça que é 4,15, 2% é o dobro disso. O dobro de 4 vai dar 8,30 centavos. Outro, quanto é que é 4% de 415? Vamos ver? 1%, 4,15. 4% é 4 vezes esse valor. Então, 4 vezes vai dar R$16. 4 vezes 4 vai dar R$16 com 60 centavos.
É assim que a gente começa a organizar o processo para ter noção da ordem de grandeza dos percentuais da vida. Tá? E não ter que pegar aquela calculadora ou ir lá montar uma regrinha de 13 e depois ainda pegar a calculadora. Tá? Então, essa é a forma com a qual a gente brinca para ganhar tempo. Então, olha aqui, ó. Esse eu vou fazer escrevendo algumas coisinhas, tá? Quanto é que é 11%? Olha só. 11%, tu concorda comigo que é 10% mais 1%? Então, 10% do número 320, 10% do número 320 é 32. 10%, um décimo, a décima parte. E aqui, esse 1%, quanto é que é 1%? Bom, aí seria R$ 3,20. Então, isso quer dizer que aqui eu vou somar o 32 com esse 3. E aí eu teria R$ 35,20. Claro que isso é uma questão de treino. Não vai do nada tu sair fazendo isso. Tem que fazer várias, ficar pensando. E isso é extremamente importante para o cérebro, para a gente botar o cérebro em atividade. Então, para as pessoas que são jovens há mais tempo, isso é extraordinário, tá? Mas é bem mais velhos do que eu, não tinham calculadora, né? Então é normal vocês encontrarem uma pessoa de 80 anos que faça essas contas rindo, dando gargalhadas e ainda te dizendo assim, mas como que tu não consegue fazer de cabeça isso? Né? Por quê? Eles não tinham calculadora, então eles treinaram. E é isso que eu estou dizendo. Se a gente quer chegar numa idade mais avançada, com o pensamento de uma forma mais organizada, digamos assim, são exercícios interessantíssimos, porque são coisas do cotidiano. Isso não é algo que, estou vendo lá, nunca se usa isso. Não, vocês sabem que isso se usa direto na vida, né, gente? Então vamos ver outro aqui, ó. 23% de 130. Em que eu vou decompor isto? Eu queria que a gente pensasse de cabeça, tá? 20% mais 3%. Vamos lá? Quanto é que é? Primeiro, 10%. Quanto é que é 10% de 130? 10% é 13. 20% é o dobro de 10%, então é o dobro de 13. Então 20% daqui, 10% 13, 20% 26. E 1%, quanto é que é 1%? Ó, 1%, 1 centésimo, 1,30. Se 1% é 1,30, 3% é 3 vezes esse cara. Então 1,30 vezes 3, R$1,30 vezes 3. O que dá isso? R$3,90. 26 mais 3, 29,90. Esse, então, seria o valor de 23% de 130. Bah, filho, mas aqui tu tá escrevendo. Sim, aqui eu tô escrevendo, mas se a gente exercita o cérebro, a gente consegue fazer isso de cabeça. Se começa a olhar as coisas que aparecem no cotidiano, começa a rolar de cabeça, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá, então vamos ver aqui algumas coisinhas bobas, tá? O preço de uma mercadoria passou de 220 para 286. Ele era 220, ele teve um aumento e passou para 286. Tá, eu estou desenhando tudo aqui. Qual foi o percentual de aumento? Bom, isso aqui no nosso cotidiano não é para fazer a conta exata, é para ter noção da ordem de grandeza, tá? Então, em primeiro lugar, eu tento enxergar o que variou. Quanto aumentou esse preço? De 220 para 286, eu sei que aumentou 8 menos 2, 6. R$66. Será que a gente consegue ter noção de quantos por cento da ordem de grandeza, se for uma coisa mais aproximada? Vamos ver. Olha aqui, ó. Daqui para cá, né? Então, esse cara, ele aumentou 66. Poxa, 10% dele, 10% é 22. E o 22 para virar 66, poxa, ele está multiplicado por 3.
Então significa que esse aumento daqui para cá foi um aumento exato, não foi nem aproximado, foi um aumento exato de 30%. Para muitos amigos meus, isso aqui é um desafio que não dá para fazer, tá? Mas, gente, repito, esse treinamento é importante para o futuro e é importante para o nosso presente para termos noção das coisas à nossa volta, tá? Então, essa noção de coisa aproximada é muito importante. Tá, assim tu tá fazendo de cabeça, e se fosse uma coisa mais complicada, vocês vão ver que até os mais complicados nós vamos ter noção da ordem de grandeza, tá? Tá, mas e se eu quisesse fazer a conta bem bonitinho, o que que eu poderia fazer? Ó, eu não sei o percentual, então tem várias formas. Uma delas, x% do número 220, x% do número 220 deu 66. E é isso que eu tenho que descobrir. Claro que eu estou escrevendo, tudo organizando bonitinho. Ó, isso aqui, x% vezes 220 é igual a 66. Muito bem, cortei um zero com um zero. O 10 está dividindo, passaria para cá multiplicando. O 22 está multiplicando, passaria dividindo. Claro que eu não estou usando a linguagem matemática, tá? Estou usando aquela regrinha prática. Está dividindo, passa multiplicando, multiplicando, passa dividindo. Então, 66 vezes 10 e aquele 22 passou dividindo. 66 por 22 dá 3, vezes 10 dá 30. Então, x é 30. Logo, o aumento é 30%. O aumento é 30%. Pá, mas eu me lembro que eu fazia isso aí por regra de 3. Sim, eu sei que tu fazia por regra de 3. Como é que tu fazia por regra de 3? O preço era 220. Se ele aumentasse 220, teria aumentado 100%. Se ele tivesse aumentado 220, teria aumentado 100%. Ele aumentou 66. Isso aqui vai dar x. E aí a gente vai resolver e vai achar que esse x é 30%. Ah, filho, mas aqui é mais fácil. Tá, escrevendo eu concordo contigo. Mas tu tá numa loja, tu não vai organizar isso aqui, tu concorda comigo? Ah, mas aí eu pego a calculadora. Mas daqui a pouco tu não sabe nem que teclas apertar, dependendo do problema. Tu já ouviram falar de matemática financeira? Tem uma calculadora perfeita chamada HP12C. Tu só aperta as teclas, ela te dá todo o resultado possível. E mesmo assim, matemática financeira roda horrores de pessoas na faculdade. Porque não é só apertar as teclas, tu tem que saber o que tu está fazendo. Tá? Então, para evoluir, isso aqui é o basicão, mas para evoluir a gente precisa pensar nessas coisas. Aí eu sei que já tem gente me dizendo uma outra coisa. Ô, Fiaro, já que tu tá explicando aí, eu não fazia assim, ó. Eu fazia 220 era 100%. E aí eu já botava o 286 como x. Não tá certo? Tá certo. E aí quando tu resolve, tu vai encontrar que isso aqui deu 130%. Tá. 130, tá. É só tirar o 100. Quando são aumentos menores do que 100%, porque quando uma coisa aumenta 100%, ela dobra. Quando são aumentos menores, a gente percebe que tem que subtrair esse 100. Agora, quando são números muito grandes, a gente embarca direto e sairia sustentando, não, aumentou 130%. Em tudo quanto é concurso público, em tudo que é vestibular, Enem, tudo, cai exatamente isso. E aí o pessoal tem que se dar conta que tem que tirar. Não, mas isso é óbvio. Não é óbvio, tá? Eu já tive alunos que fizeram 24 de 25 na URGS e erraram exatamente uma questão porque não subtraíram e tinham uma alternativa, tá? Então não é só perceber, tá, pessoal? Aí algumas pessoas que têm uma análise um pouco mais evoluída do processo, filho, não precisa fazer nada disso, tu não vai ensinar como é que é a real aí, não vai dar real do problema. É só fazer 286 dividido por 220. É só dividir. É que esse só dividir me dá um nervoso que vocês não imaginam. Olha aqui, ó. Aqui eu estou trabalhando com 66, aqui eu estou mostrando com 286, tá? Mas poderia ser também direto, eu quero saber isto em relação àquele.
Olha, fialho, era só ter dividido 66 por 220. E aí eu já teria a resposta. Ou 286 por 220. Aqui eu teria 0,3. Aqui eu teria 1,3. E eu sei, até tu relembrou lá no início, que 0,3 é o mesmo que 30%. Por quê? Porque 3 dividido por 10... Olha só, deixa eu fazer passo a passo aqui, ó. 3 dividido por 10. Como eu quero transformar em percentual, eu vou transformar o denominador em 100, ou seja, 30 sobre 100. Multipliquei por 10. E aí eu enxergo que isto aqui é o 30%. Tá, mas e aqui? Quem fez por aqui encontrou o quê? Quem fez por aqui encontrou 130%. Claro, ele era 100%, ele passou a 130%. Mas aí é aquela história do, é só dividir. Daqui a pouco é só multiplicar. Daqui a pouco é só somar, só subtrair. E qual é o só que tu usa? Então, ou a gente tem um domínio bem legal do que está fazendo, e sem contar que pode errar a mesma coisa aqui, tá? Ou a gente pode chegar a uma conclusão equivocada, certo? Na realidade, isso aqui era um exemplo para a gente ver de cabeça, que é a primeira coisa que eu fiz. A contalhada é só para quem está a fim de estudar para botar no papel. Não é o do cotidiano, tá? O cotidiano, o motivo real de eu estar conversando sobre isso é para nós fazermos de cabeça, tá? Para nós fazermos de cabeça. O preço de uma mercadoria passou... Tá, não, já foi. Esse já foi. Eita, nós. O que eu fiz? Onde é que eu ando? Aqui. Por que abriu isso eu não sei, mas tudo bem. Não vou editar. Eu não sei se vocês notaram, eu nunca edito o vídeo, né? Eu boto inteiro. O preço de uma mercadoria passou de 20 para 120. Ó, o preço era 20 e esse preço passou para 120. Então vamos lá. Houve uma variação de quanto? De 20 para 120, o preço aumentou R$100. Tá, e a pergunta é, percentualmente, qual foi esse percentual de aumento? Vamos lá? Se fosse 100%, teria aumentado 20. Se 100% seria 20, para que aumente 100, quantas vezes é isso? De 20 para 100 é 5 vezes. Portanto, nós tivemos aqui um aumento de 500%. Quando uma coisa dobra, ela fica multiplicada por 2. E quando ela dobra, é porque ela aumentou 100%. Então, vezes 2 é porque aumentou 100%. Vezes 3 é porque aumentou 200%. Então, se é vezes 5, é porque aumentou 500%. Ai, filho, mas eu ia montar a regra de 3. Eu me perco. Tá, tu te perdia, porque a partir de agora eu gostaria muito que tu tentasse analisar isso. 20, se tivesse aumentado 20, teria aumentado 100%. Aumentou 100. Isso aqui é x. Faz a conta, que dá os 500%. Tá? Daqui para cá multiplicou por 5, aqui também. Aquele pessoal do só dividir é aqui que começa a se enrolar, porque só vou dividir o último pelo primeiro, e aí deu 6. Se fosse um concurso, alguma coisa, teria uma alternativa, 600% de aumento. E aí a gente perde a noção da grandeza. Naquele ali, de 100 passou para 130. Poxa, eu estou enxergando que aumentou 30%. Aqui eu não estou enxergando esses 6 vezes, né? X virou 6x. Então, ficou multiplicado por 6. Então, por isso, 500% de aumento. Tá? Então, eu queria conversar sobre isto. Isso aqui, se vier por aí, tudo bem. Tá, deixa eu te fazer aqui... São 3 perguntas muito interessantes de coisa de cotidiano, mas muito mesmo, tá? Que caiu numa prova, sei lá da onde. Analise as afirmativas abaixo. Então tá, eu vou tirar uma por uma das alternativas, vou calcular separadinho ali pra gente poder brincar legal, tá? Uma pessoa perdeu 30% de seu peso em um mês. No mês seguinte, aumentou o seu peso em 40%. Ao final desses 2 meses, o peso inicial dessa pessoa diminuiu 2%. E aí tu tem que ver aqui, ó, entre as afirmativas, quais são verdadeiras.
A pessoa que não é acostumada a pensar em cima de porcentagem, perdeu 30, aí depois aumentou 40, então tá aumentando 10%. E aqui aumentou 10 e ele fala que diminuiu 2. Falso! E já risca tudo que tem o item 1, já risca 3. Só ficou entre a B e a C, que é 2 e 3. Será que tá certo isso? Muito bem. É a mesma coisa que assim, uma mercadoria aumenta 40%, depois ela diminui 40%. Ela volta para o preço original? O mundo acha que volta para o preço original, porque aumentou 40, diminuiu 40. Não volta nada. Pensa num caso extremo, aumenta 100% e depois diminui 100%. Volta para o preço original? Se custa essa caneta aqui R$10, se ela aumentar 100%, ela passa para R$20. Aí se eu chegar na loja e ganhar um desconto de 100%, eu não vou pagar nada. Não vai voltar para esse 10 aqui. Tá? Então é esse jogo. Então, opa, eu passei aqui sem ver. Uma pessoa perdeu 30% de seu peso. Eu não tenho o número do peso. Então eu posso trabalhar como se o peso dela fosse 100% de si próprio. Muito bem. Olha aqui, o peso da pessoa era 100% de si próprio. Podia botar 100%. Aí vamos ver. Ele perdeu 30%. Ele perdeu 30%. Vamos lá? Quanto é que é 10%? Tapei uma casa. É 10. 30% é 3 vezes isso. Por isso que é 30. Então ele perdeu 30. Logo, ele está no patamar agora de 70% de quanto ele era no início. Agora, o que vai acontecer no próximo passo? Ele aumenta seu peso em 40%. Quanto é que é 10% de 70? É 7. Se 10% é 7, 40 é 4 vezes o 10. Então é 7 vezes 4. Ele vai aumentar mais 28. E aqui ele tinha perdido 30. Então esse cara diminuiu 30, é 30. Esse cara aumentou 40%, 10% é 7, vezes 4, 28. E aí esse peso 789 passou para 98 quilos. 98% do que ele era. E aí analisa, como um todo, ele estava no patamar de 100% de si próprio, ou até de 100 quilos, tu pode inventar isso. E aí, de 100, ele caiu para 98, ou seja, ele perdeu 2 unidades em relação a 100, ou seja, ele perdeu 2%. O peso inicial dessa pessoa diminuiu 2%, e não aquele aumentou 10%, que a maioria das pessoas fala no cotidiano. Tá? Muito bem. Então esse aqui é o item número 1. Ele é um item verdadeiro. Tá bom. Apaguei. Sor, dá tempo para copiar. Vamos ver. Quando num supermercado tem-se a promoção pague 3 produtos e leve 4, o desconto concedido é aproximadamente de 33,3%. Eu ganhei uma, né? Uma em 3. Ganhei uma em 3, 33%. Um terço, acho que é verdadeiro, sei lá. Será que dá para pensar assim? Não sei. Isso não é uma promoção que está no dia a dia das pessoas? Imagina se é na empresa que tu trabalha ou que tu é dono e tu tem que chegar à conclusão de qual é o percentual. Porque só, vamos fazer essa promoção, leve 3. Mas e qual é o percentual? Então, é uma coisa do cotidiano, é uma coisa do dia a dia, né, gente? Bom, são 3 produtos. Uma coisa que tu pode colocar, de novo, um produto é R$100 ou um produto é 100% de si próprio, como vocês queiram. Tá? Eu gosto muito de trabalhar com 100. Então, são 3 produtos. Bom, 3 produtos. 3 produtos, então nós estaríamos no patamar de 300% do preço de um. Beleza. Então, vocês vão pagar 300, mas vão levar o equivalente a quantos produtos? Tu paga 3, paga 300, mas tu leva o equivalente a 4. Se cada produto era 100, tu vai levar 4.
Tu vai levar para casa algo que custaria 400. Tu vai levar algo que custaria 400. Tu tá levando 400 e tá pagando 300. Tá tendo desconto? Claro. Eu não estou pagando 400, eu estou pagando 300. Então existe, nesse sentido, daqui para cá, existe um desconto. Existe um desconto. Em grana é quanto? É R$100. Mas agora, eu vou calcular R$100 de quem? Desse cara ou daquele? Vamos ver? Quando num supermercado tem-se a promoção Pague 3, o desconto concedido... Bom, o desconto concedido é em cima do que eu estou levando. Vocês concordam comigo? Eu paguei 300, tá? Não, mas eu deveria pagar 400. Então, em relação ao 400, tem um desconto de quantos por cento? É isso que ele está perguntando. Então, vamos lá. Esta variação aqui, ó, é de 100 em grana. Vamos ver? 100 em relação a 400. 100 em relação a 400. Não é um quarto. 100 é um quarto de 400. Poxa, uma parte de 4. Uma parte de 4. Corresponde a quantos por cento isso? Uma parte de 4. Ah, é muito difícil para o meu cérebro. Ó, uma parte de 4. Se tu tem essa dificuldade para enxergar, tenta transformar o denominador em 100. Normalmente a gente simplifica a fração, tá? Eu estou te propondo ao contrário. Eu quero que tu amplie. Aqui, ó, era 4, eu quero que vire 100. Minha caneta ficou aberta e secou. Aqui. 4 para virar 100, tu concorda que eu estou multiplicando por 25? 25 vezes 4 é que dá 100. Então aqui eu também vou multiplicar pelo mesmo 25. E aí eu vou ter uma vez o 25, que dá 25. 25 de 100. 25%. Então o desconto que nós estamos aqui é um desconto de 25%. Um desconto de 25%. Tu quer que faça de cabeça, mas não daria fazer a continha assim no papel? Claro que daria, né? Aqui, ó. Se tivesse um desconto de 400, seria 100% de desconto. Teve um desconto de 100. Isso aqui corresponde a X. Se desse um desconto de 400, era 100% de desconto. O desconto foi 100. Isso aqui vai dar X. Aí vai dar 25. Aquele pessoal que faz a divisão direto vai dividir. Tem que cuidar, né? Não vai dividir o 400 por 300. Tu tem que dividir 300 por 400. Porque o original era 400 e ele se tornou, em termos de pagamento, 300 porque tu está tendo um desconto. Então seria 300 sobre 400. Esse negócio de fazer direto a divisão já começa a dar confusão aí também. Então, ou tu tem um domínio muito grande disso ou não arrisca. Não arrisca. Tenta de cabeça, tenta montar a proporção, qualquer coisa, se for necessário, tá? Então, 25% de desconto. E ali estava dizendo que era 33, viu? É falso, é falso. Muito bem. Aqui, ó. Item número 3. Há alguns meses, uma certa casa podia ser comprada por 25% do seu valor atual. O aumento no valor da casa nesse período foi de 300%. Tá louco? Como assim? Claro que isso está errado. O leigo diz que isso está errado. Será que está errado? Não parece tão absurdo? Parece tão absurdo que o pessoal já arrisca direto, tá? Vamos ver. Há alguns meses, uma certa casa podia ser comprada por 25% do seu valor atual. Do seu valor hoje. Vou botar um pouquinho mais para baixo aqui, porque tem espaço. Hoje. Então, hoje eu tenho esta casa num determinado valor que seria 100% de si próprio. Seria 100% de si próprio. Ou 100, tanto faz. Há alguns meses, uma certa casa podia ser comprada por 25% do valor atual. Não é 25% a menos. É 25% do valor atual. Ou seja, é 25% deste cara. Lá vamos, né? 25%
de 100. Óbvio, né? Então, esta casa custava, pouco tempo atrás, 25. Ela custava 25. O aumento do valor da casa nesse período, ó, era 25 um pouco tempo atrás. E agora é 100. Então houve um aumento, houve uma variação em grana que é de quanto? De 75. Assim, não sai de 7. 75. E é isso que eu quero saber quantos por cento. Se tivesse aumentado 25, ele era 25. Se aumentasse 25, teria aumentado 100%. Mas aumentou 75. Não é 3 vezes o 25? Então, realmente, foi um aumento de 300% que essa casa teve. Pega todo mundo no contrapé que não faz a conta. Ah, tá. Então, se aumentasse 100%, teria aumentado 25%. Isso, ó. Se tivesse aumentado 100%, teria aumentado 25 mil, será o quê? Mas aumentou, na real, 75%. Então, aqui está o nosso aumento. Tá? Daqui para cá multiplicou por 3, aqui também. Então, realmente aumentou 300%. 300%. Logo, a 1 e a 3, que eram as mais absurdas, assim, para uma pessoa que não está ligado nisso, eram as únicas verdadeiras. E a que parecia que estava correta, não, essa estava errada. Tá? Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Isso aqui seria bom ter feito uma pegadinha, passado a questão primeiro para vocês. E eu tenho convicção que a maioria das pessoas teria, não estou dizendo vocês em particular, tá? Mas no geral, a maioria das pessoas teria colocado Brasil como resposta, né? Apenas o item 2. Bom, o que eu fiz aqui, ó? Eu selecionei um leque de coisas, de questões que caíram por aí, mas todas elas sobre coisas muito palpáveis do cotidiano de uma pessoa adulta, tá? Então eu não vou fazer todas, eu vou só analisar a grandeza delas, ó. Um cliente foi a uma concessionária e comprou um carro no valor de 35 mil. Após 12 meses, o proprietário resolveu vender o veículo que havia adquirido. Sabendo-se que esse veículo sofreu uma desvalorização de 18% durante o ano, calcule o preço de revenda desse automóvel. E aí, é um problema do cotidiano? Claro que é. 35 mil foi o preço do automóvel. Mas houve uma desvalorização que foi de 18%. Eu não quero parar para fazer a conta, eu quero ter a ordem de grandeza. Vamos lá, 18%. 10% é 3.500. 20% é o dobro de 3.500. O dobro de 3.500 dá 7 mil. Então, se nós tirássemos 7 mil daqui, nós teríamos já uma resposta próxima. Não ia pagar um mico, um vexame de não ter noção de cabeça. Ah, só um pouquinho, deixa eu calcular aqui para ver quanto é que dá. Não, né? Essa noção a gente tem que ter. Então, 10%, 3.500, 20%, 7 mil. Então tá, tira 7 mil. 35 menos 7 vai dar 28 mil. Então, ficaria 28 se tivesse diminuído 20. Mas não diminuiu 20, diminuiu 18. Tá bom, então não vai ficar 28, vai ficar um pouquinho mais que 28. Olhando para as respostas, só tem uma que é possível, que é a Argentina. Isso para uma prova que tem pouquíssimo tempo é uma questão adequada, tá? Mas eu não estou aqui para falar de prova, estou aqui para falar de cotidiano, né? Tá, mas não apaga, se eu quisesse fazer a conta bonitinho. Ah, vai lá, ó, 35 mil seria 100% de desvalorização. 18% seria X. Aí tu calcula a tua desvalorização. Aí tu tem o valor do automóvel. Vamos botar aqui um V. Sora, mas e daquele jeito lá não dava pra gente fazer a conta? Claro que dava, daquele processo inicial. Ó, se perde 18%, sobra quantos por cento? Se perde 18, sobra 82%. Então nós teríamos que calcular quanto é que é 82% de 35 mil. Pronto. Tá aí a conta. Seria essa conta que nós teríamos que fazer se quiséssemos, tá?
Mas não é essa a ideia, tá? A ideia é que nós tenhamos noção da ordem de grandeza, pelo menos até determinado ponto. Até determinado ponto. Ó, uma loja de roupas, em uma loja, uma determinada camisa custava 80. Custava 80. Essa loja resolveu aumentar o preço da camisa em 20%. Então, o preço da camisa era 80. Aumentou em 20%. Após esse aumento, Carolina foi à loja para comprar a camisa e, por pagá-la à vista, a vendedora aplicou um desconto de 10%. Carolina aceitou o desconto e pagou à vendedora quanto? Tem gente que pega lá, aumentou 20, diminuiu 10, então tá aumentando 10%. Aumentou 10%, pagou 88, tá lá feliz da vida, vamos para outra. Claro que não. Olha aqui, ó. O que aconteceu? Eu tive um aumento de 20%. 20%. 10% é 8. 20% é 16. Eu já sei isso agora, de cabeça. Que maravilha! Então, ele aumentou 16. Logo, esse preço da camisa passou para 96. Vocês viram que a gente já está fazendo conta de cabeça? Aí, agora, a Carolina foi lá, à vista, ela ganhou 10% de desconto. 10% no preço da camisa, que é 96. Então, 10% de desconto. Desses 96, vai tirar 9,6. Então, menos 9,6. Para fazer arredondado, 96 para 10, ficaria 86. Então, o preço desta camisa, vamos botar bonitinho aqui, reais, 96 menos 9,6 vai dar 86,40. 86,40 tá aqui, Brasil, e não Canadá, 88. Esse negócio, para fazer análise de impostos, é imprescindível, né? Porque tu tem impostos que são no preço de custo, tem impostos que são no preço de venda, é uma bagunça do cão. É uma bagunça. É muito complicado esse tipo de coisa. Tá? Então, por isso que a gente precisa ter essa noção, né, do que está acontecendo. Aqui, ó, vai no médico, vou fazer o exame, legal. Olha, lê direito. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém a taxa do ruim, que é o LDL, era de 280. O cara levou um susto. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Meu Deus, 190 ou mais, muito alto. Nossa senhora, muito alto. Tá, mais de 190. O paciente, então, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida, alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês, feliz da vida, e a taxa de LDL reduziu 25%. Yes, tá melhorando. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20%. Que é aquele que não estudou porcentagem faz? 25 aqui, 20 aqui, 45%. E vai lá e calcula 45%. Vai dar certo? Claro que não, né? Não funciona desse jeito. Ó, o LDL estava em 280. Houve um desconto, uma redução de 25%. 10% eu consigo calcular, 20% eu consigo, 25% eu já me enrolo. Gente, na real 25 é um quarto, né? 25%, uma parte de 4. Acho que é mais fácil por aí. Mas não dá para pensar nos 10, dá sim, ó. 10% é 28. 10% é 28. 5% é a metade do 28, é 14. Então, 5% é 14. 10% é 28. 20% é o dobro de 28, que vai dar 56. 56 mais aqueles 14. Tá resolvido. Ou pensa no 1/4. Olha aqui, 280. A quarta parte diminuiu. Quanto é que dá 280 dividido por 4? Todo mundo enxerga que é 70. Óbvio, né? Todo mundo enxerga de cabeça que é 70. Então 280 diminuiu, vai ficar 210. Diminuiu 1/4. Muito bem, caiu para 210. Aí agora houve uma outra diminuição de 20%.
10% é 21. 20% é o dobro, 42. Então tira 42 desta coisa. Se tu tirar 40, vai cair para quanto? Se tirar 40... Quanto que eu falei que era para tirar? 42. Se tirar 40, vai cair para 170. Então, caiu para 168. 168. Muito bem. Então, nós estamos aqui, em 168. Onde andamos? Entre 160 e 189. Está alta. A taxa está alta. Letra D. Mas se por acaso o ser foi lá e somou o 25 com o 20, ele calculou 45%. 45% de 280, sobrou 55. 50% seria 140, que é a metade. E mais 5% disso, mais 14, 154. Com 154 ele já estava lá no limite. Mais feliz ainda. Não, ele está em 168. Então, teria uma falsa ilusão que teria inclusive mudado de faixa. Não. Então, até para um exame de saúde a gente precisa porcentagem. Até exame de saúde. Tá? Então é o que eu estou falando. Eu fiz uma seleção de coisas aqui que são de cotidiano. Isso pode ser extremamente interessante para algumas pessoas e totalmente absurdo para outras. Tá? Uma loja de roupas, uma determinada camisa custava... Não, essa eu já fiz. O que aconteceu aqui? Eu fui para o outro lado. O que está acontecendo aqui? Tá ao contrário, gente. Tudo bem? Considerando-se uma taxa anual constante de 10% de inflação, pode-se afirmar que o aumento de preço em 2 anos... O que uma pessoa que não estuda diz? Aumentou 10 num ano, 10 no outro, aumentou 20. Nada. Nada. Quer ver? Olha aqui, ó. Digamos que estava no patamar de 100% de si próprio, ou valor absoluto 100. Aí aumentou 10%. 10% de 100 é 10. Passamos para 110. E agora houve um novo aumento de 10%. 10% de 110, que aí dá 11. Passamos para 121. Então, no acumulado, passou de 100 para 121, ou seja, aumentou 21%. Isso aqui é a base toda da matemática financeira. É o tal do juro sobre juro, o que faz crescer como uma bola de neve qualquer coisa que a gente vá trabalhar com dinheiros. Qualquer coisa que se trabalhe com dinheiros. Muito bem. Tem mais um monte de coisa aqui, de cotidiano. Eu vou continuar falando. Gostaria muito que tu continuasse. Mas vamos lá. Para quem não está estudando muito, isso aqui é chato. Mas é aquilo que eu tô falando, que eu falei antes, tá, pessoal? Para o cérebro, para ele trabalhar, é tremendamente importante. Ó, um investidor aplicou certa quantia em ações na bolsa. No primeiro ano, suas ações tiveram alta de 12%. Porém, no segundo ano, elas tiveram desvalorização de 10%. Podemos concluir que nesses 2 anos, suas ações tiveram... Aumentou 12% e depois caiu 10%. Tô feliz ou não? Deu positivo ou deu negativo? Uns já estão jurando que valorizou 2%. Tá aqui, Brasil. Olha aqui. Elas estavam no patamar de 100% de si próprias. Aí, elas tiveram uma alta de 12%. Passamos para 112. Muito bem. Agora, este 112 diminuiu 10%. Quanto é que é 10%? É 11,2. Então, eu vou ter o 112 e perdeu 11,2. Então, se 112 perde 11,2, isso aqui vai ficar com quanto? Aqui vai dar 8, aqui vai dar 0, 0. Aqui isto vai nos dar 100,8. 100,8. Então, significa que nós ainda tivemos um crescimento, gente, ó. Ainda tivemos um crescimento. Mas se aqui fosse 9, aliás, 11%, já estaríamos no negativo.
E a pessoa somou esta com esta e deu tudo errado. Então, de 100 para 100,8 houve uma valorização de 0,8%. 0,8%. O que mais que pode vir? Considerando-se, mas é para o outro lado, burrinho. Isso nunca aconteceu, mas tudo bem. Um técnico em mecânica resolveu aumentar o valor de seus serviços em 17% para os clientes novos, mas para não perder a clientela, manteve o preço sem reajuste para os antigos. Em relação ao novo preço, os clientes antigos terão um desconto de aproximadamente quanto? Ele aumentou 17, se ele está diminuindo, ele está dando 17. Claro que se é uma prova, tem o 17. Tá? Então vamos lá. Qual é o preço antigo? O preço antigo está no patamar de 100. 100% de si próprio ou qualquer coisa que vocês queiram. Muito bem. Ele aumentou esses preços em 17%. Aumentou em 17%. Então, o preço que os novos clientes pagam é quanto? Não vou botar reais, tá? Porque eu estou trabalhando com valor absoluto ali. 117. 117. Então tá, os antigos continuam pagando 100, os novos pagam 117. Qual é a pergunta? Em relação ao novo preço, em relação a esse, os clientes antigos terão um desconto, vocês concordam? Eles não vão pagar os 117, eles vão pagar 100. Então, em relação ao preço novo, há um desconto. Um desconto. E esta variação aqui, ela foi uma variação que é menos 17, né? De lá para cá, ele vai diminuir esses 17. E aí ele está perguntando quantos por cento é isto. Bom, a forma mais clara de enxergar, ó, porque está tudo quebrado, ó, 117, se tivesse baixado 117, baixaria 100%. Mas ele baixou apenas 17. Isso aqui é X. Se tu quiser fazer a conta bem organizadinho, bonitinho. Tá, mas aqui as respostas são todas muito próximas, tu tá vendo? Ou seja, eles querem a conta exata. É muito complicado a gente fazer essa conta só de cabeça. Ó, 10% seria 11,70. De 11,70 para 17 ainda aumentou R$ 5,30. 5,30. Aí eu tenho que ver quanto dá isto em relação... Fica complicado. Fica complicado. Então o melhor, eu acho, realmente seria fazer uma conta como aquela. Quando os números vão ficando muito próximos. Qual o objetivo disso? Te mostrar que aumentar 17 não é o mesmo que diminuir os 17. Eu não tô a fim de fazer conta, tá? Então, vou fazer uma coisa muito feia. Deu 14,5%, tá? 14,5%. Deixa eu ver o que mais eu tinha posto aqui pra gente ver. Tem mais? Tem mais? Tem. Devido à alta do dólar, certo produto teve um aumento de 25% em uma determinada loja. Com a crise econômica e baixa nas vendas, o proprietário da loja resolve vender o produto pelo valor vendido antes da alta do dólar. Então ele deverá dar um desconto de quanto? De novo, leigo, aumentou 20, quer baixar, olha, esse aumentou 25. Quer baixar, vai baixar os 25? Será? Ó, o preço estava no patamar de 100, ele foi lá e aumentou em 25%. Logo, 125 é o patamar atual. Ótimo! Como é que eu volto para lá? É isto que ele quer. Então, aqui vai ter uma variação de 25, tá? 25 unidades. Mas e a variação percentual, quanto é que é? É esse carinha aqui que está diminuindo esses 25 para chegar lá. Então, se variasse 125, teria que dar um desconto de 100%. Ele deu um desconto só de 25 para voltar. Isso corresponde a X%. Essa conta é uma que dá para fazer mais ou menos de cabeça, ó. 10%, 12,5. 25 é o dobro de 12,5. Ou seja, de cabeça, a gente conclui que o preço vai ter que baixar 20%. O preço vai baixar 20%.
Bom, pessoal, até tem mais coisa, mas eu acho que está de bom tamanho. Tem muitas coisas que a gente podia continuar a partir daqui fazendo uma análise dentro de coisas do cotidiano. Seria tremendamente legal. Não sei, se vocês quiserem que eu faça, coloquem aí nas observações. Gente, fugiu a palavra. Ai, 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 não é recado. Que coisa triste. Foi, memória você foi, tá? Então me manda um recadinho aí, curte, passa adiante, qualquer coisa do estilo, tá bem? E aí, se for legal, se vocês quiserem, eu posso continuar daqui a pouco fazendo mais algumas coisas assim sobre cotidiano, ok? Valeu então, obrigado, beijão pra todos, tchau, tchau.